Olá, todo mundo! Chegou a hora das histórias de Volusa. Hoje tem lenda, trabalho e gostosura, pois a história é a menina raiz que virou farinha. As refeições do sítio Campo de Flores muitas vezes rendiam histórias. Desta feita, tudo começou quando a pequena Rafaela pediu mais farinha para colocar na moqueca, dizendo: "Eu adoro farinha, eita coisa boa!" "É boa, mas o trabalho que dá é que é", disse Lúcia, que, tendo vivido na roça, sabia bem o que dizia a esse respeito. E Valusa, aproveitando a deixa, completou: "Realmente a gente se acostuma a ter comida na nossa mesa e não imagina a trabalheira que está por trás de cada alimento, nem por quantas mãos passaram desde que foram produzidos até chegar para a gente. E no caso da farinha, ainda mais, que é algo mágico." "Como assim, vó, mágico?" perguntou Janaína. "É porque a farinha vem de planta venenosa, não é?" falou Murilo, que levara um tempo morando no sítio e tinha ouvido falar da mandioca, de cuja raiz se faz a farinha de mandioca. "É, Murilo, eu até hoje fico impressionada com isso. A mandioca é uma planta altamente venenosa. Fico me perguntando como foi que os indígenas descobriram a maneira de transformar o veneno em alimento. O processo é complicado e eles, sem estudo e sem tecnologia, conseguiram essa façanha. Talvez porque a indiazinha Mani, que virou a mandioca, tenha ensinado a eles em sonho." "Mani? Índia que virou mandioca? Que história é essa?" Mário indagou curioso e todos ficaram esperando a explicação de Volusa, que disse se tratar de uma belíssima lenda tupi. "Querem ouvir?" "Claro, vó, conta!" Ivana respondeu, pedindo por todos. Volusa, que já gosta de contar histórias, não se fez de rogada e, sem mais demora, contou. Há muitas e muitas eras, tantas que o tempo já comeu, conta-se que numa aldeia tupi nasceu uma indiazinha bem diferente dos demais curumins. Parecia esconder o mistério. Além de ser branquinha, logo andou e falou. Comia e bebia pouco, mas vivia sorrindo, sendo a alegria da tribo. Um dia, Mani, esse é o nome que lhe deram, morreu sem ficar doente e sem sofrer. Quem sofreu foram os que gostavam muito dela. Mani foi enterrada dentro da própria oca e todos os dias sua mãe e os demais regavam o local com água e lágrimas. "Puxa, avó, que triste!" exclamou Matilde comovida. E Duda reclamou interrupção. "Deixa a avó contar!" pediu ele, sendo apoiado por Mário, que também estava ansioso pelo resto da história. "É, vó, continue. Matilde, deixe para chorar depois que a história acabar." E Volusa prosseguiu com a narrativa. Sobre o túmulo de Mani nasceu uma plantinha desconhecida. Passadas algumas luas, a terra rachou ao redor da planta. Pensando que era a menina que estava voltando à vida, os índios cavaram, se deparando com as raízes da cor do povo indígena por fora e branquinha como uma mani por dentro. Acreditando ser um presente de Tupã, cozinharam e comeram a raiz. Como brotara dentro da oca de Mani, a batizaram de manioca, que virou mandioca, chamada também de o pão da terra e de rainha do Brasil. "E foi só cozinhar que virou farinha?" questionou Mário. Não. O processo é complicado e demorado.
Tem de ser raspada, amassada, ficar dias de molho na água, ser espremida, secada, cessada. Essa lenda provavelmente se refere à mandioca mansa ou aipim, como nós aqui chamamos. A farinha é feita da mandioca brava, que é a venenosa. Essa é boa, mandioca mansa e mandioca brava, exclamou Duda. É melhor fazer a distinção dizendo aipim e mandioca, como nós fazemos aqui na nossa região, falou Volusa e Murilo acrescentou. Tem também a macaxeira, não é? A macaxeira é mandioca ou aipim, vó? A macaxeira é outro nome do aipim ou da mandioca mansa. E só da brava é que se faz farinha, é? Indagou Ivana. Se faz farinha também do aipim. Mas talvez, porque o aipim se pode comer só cozido e a mandioca não, se prefere aproveitar a mandioca brava para fazer farinha. E não é só farinha que se faz dela, não. Além da farinha de mesa, tem a farinha de tapioca usada em cuscuz, bolo de tapioca, mingau, bolinho de estudantes. Há a goma e a fécula, ou polvilho doce, e o polvilho azedo, com que se faz beiju, pão de queijo, biscoitos. Há a puba, ou carimã, feita das raízes fermentadas que viram pamonhas, beijus de folha, bolos, mingau, cuscuz. Bolachinha de goma também? Rafaela disse. Não me diga que está querendo comer. Mal acabou de almoçar, sua gulosa. Arreliou Ivana. Mas ainda ficou um lugar para as bolachinhas. Rafaela respondeu rindo e Volusa acrescentou. Também há maniçoba, feita das folhas da mandioca depois do longo processo para extração do ácido venenoso. Vó, e como é feita a farinha? Lúcia disse que dá muito trabalho, Matilde falou. E dá mesmo, se bem que o povo todo reunido, conversando e às vezes cantando, termina sendo divertido também. Lúcia comentou e sugeriu. Bem que a gente podia visitar a casa de farinha de Dona Creuza. Boa ideia, Lúcia, e a gente aproveita para comprar farinha e beijus fresquinhos. Volusa disse e, se virando para os netos, perguntou se eles gostariam de ir. Claro que todos toparam. Então só precisamos saber o dia em que vão fazer farinha. Você sabe, Lúcia? Não, mas é fácil saber. Vou falar com o Jô para ir lá saber. Lúcia respondeu, já gritando por Jô. O povo do sítio Campo de Flores não perdia tempo. E no final daquele mesmo dia, já sabiam que dali a 2 dias ia ter farinhada na roça de Dona Creuza. E por falar em farinhada, Jô lembrou da música Nós é Jeca, mas é Joia, de Juraildes da Cruz, e cantou. Se farinha fosse americana, mandioca importada, foguete de bacana, era farinhada. E Volusa ainda comentou. Pois é, a nossa mágica torradinha farinha de pau só não frequenta restaurantes granfinos, só não está nos banquetes de gente rica, porque é coisa de índio, e nós mesmos não damos valor ao que é nosso, mas continua sendo o maná da deusa Mani. E no dia marcado, lá se foram para o sítio de Dona Creuza. A casa de farinha estava bem no meio da plantação de cacau, mandioca, banana, quiabo, manga, jaca. Era uma tenda sem paredes. Ali, Dona Creuza e seus irmãos, filhos, sobrinhos já estavam na lida entre os objetos de madeiras rústicos, o forno a lenha, os cachorros vigilantes e galinhas ciscando daqui e dali. A mandioca tinha sido arrancada na véspera e trazida dentro dos panacões presos na cangalha do burro. As mulheres já tinham raspado para tirar casca, ralado para virar massa
que foi colocada na prensa de madeira para escorrer toda a água. Agora, enquanto um botava a lenha no fogo, o segundo põe a carne do almoço para assar, outro zanzava a massa no grande aguidar de barro sob o forno. Murilo e Mário perguntaram se eles podiam ajudar. E Lúcia falou: só mesmo vendo vocês aí, zazar é a parte mais cansativa. É preciso ter braço. Pensa que é fácil? Puxar, espalhar a farinha com as paletas e rodos, jogar assim para cima, juntar, mexer na chapa do forno, daqui para lá e de lá para cá. Tem de desencaroçar e secar bem. Ao lado, no outro aguidar, a massa já seca e desembolada era torrada, sendo também esfregada com rodo e ajuntada com a vassoura feita do cacho de dendê. Pouco depois, passaram a cessar a farinha, já torrada, passando por 2 peneiras para ficar bem fina, e aí estava pronta. A turma de vó ia de um lado para outro acompanhando com interesse tudo o que era feito ali. Ivana quis saber o que tinha num coxo escavado no tronco de jaqueira e o que tantas 2 mocinhas buliam. Uma das filhas de Dona Cleusa respondeu que elas estavam secando goma para fazer beiju. Secavam esfregando um pouco da farinha quente na goma úmida. Você descascou esse coco todo? Vai ralar tudo isso? Perguntou Matilde, vendo a menina com a bacia cheia de coco que ela ia ralando. A mocinha apenas balançou a cabeça a dizer que sim, e Matilde pediu para ajudar. Mal começou, desistiu, porque junto com o coco ela ralou os dedos. Vendo uma menina que vinha do quintal carregando folhas de bananeira, Janaína perguntou: o que vai fazer com essas folhas? E ela disse: vou tirar os talos e passar no fogo. Para que isso? Foi a vez de Ivana indagar. Para enrolar o beiju de folha para assar no aguidar. A menina explicou, apontando a massa já preparada com aipim ralado, coco, açúcar, leite de coco. Pouco depois, ela mostrava como fazer. Não demorou muito para eles se deliciarem com os beijus prontos. No fim da tarde, voltaram para casa carregando pacotes de farinhas. Durante todo o trajeto de volta, Lúcia foi falando sobre mandioca, farinha e das suas lembranças de quando vivia na roça. Mas os meninos só ouviam pedaços soltos da fala, pois no caminho havia outras coisas para ver. A começar pela perseguição dos bem-te-vis a um gavião que chegou a se desequilibrar no voo. Através da cancela aberta de uma chácara, pararam para admirar o suntuoso desfile de um pavão exibindo a cauda em leque. E assim, lá iam eles, vendo isto ou aquilo, e Volusa, lembrando da música de Luiz Gonzaga, se pôs a cantar. Vai olhando, coisa a grané, coisa aqui pra mó de ver, o cristão tem que andar a pé. E eles andavam muito a pé, e portanto viam muita coisa interessante. E por hoje é só. Vou também andar por aí vendo coisas a granel. Até mais. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos e se inscrevam no canal. Muito obrigada. Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.